7,9. Um bom dia para você, hoje terça-feira, dia 20 de agosto de 2019. Um excelente horário de almoço para você sintonizado aqui com a gente. E hoje estamos celebrando 267 anos do nascimento de Dona Joaquina do Pompeu. E para conversar um pouquinho para a gente sobre isso, estamos hoje nos estúdios com o Hugo de Castro. Bom dia, Hugo. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Pompeu. Hoje celebramos aí os 267 anos do nascimento de nossa matriarca maior, né? E é sempre válido e interessante lembrar quem foi Dona Joaquina, que está sempre tão presente na memória dos pompianos, muitas vezes de forma positiva, muitas vezes de forma um pouco pejorativa, mas o importante é que é uma mulher que sobreviveu a esse tempo de memória, né? Uma mulher que é um símbolo para a nossa cidade e que a história e as pesquisas têm mostrado que não foi essa pessoa perversa, essa pessoa muitas vezes maléfica que as pessoas colocam no cenário. Dona Joaquina nasceu num 20 de agosto de 1752 na cidade de Mariana, que foi a primeira vila, a primeira cidade e a primeira diocese de Minas Gerais. Filha do Dr. Jorge de Abreu Castelo Branco, um advogado, e a sua esposa, Dona Teresa. Dr. Jorge, após ficar viúvo, faz um requerimento à igreja pedindo para que se conclua os estudos eclesiásticos e se ordena padre, como ainda é possível nos dias atuais. E aí ele é enviado para ser o vigário de Pitangui. Em Pitangui, Dona Joaquina se muda com o pai e, morando em Pitangui, conhece o capitão Inácio de Oliveira Campos, que é de uma família ilustre daquela vila de Pitangui, neto do velho da Taipa, que tinha sido um dos primeiros moradores. Casam-se, ela com 12 para 13 anos de idade, e aí começa a história que culmina em todos nós pompianos e em todo o Centro-Oeste. Afinal de contas, grande parte da população de Pompeu, Baeté, Martinho Campos, Papagaios, parte de Pitangui e gente que se espalhou aí no Brasil todo afora descende dessa mulher que teve 10 filhos, e esses 10 filhos deram aí essa geração enorme. Mas quem é Dona Joaquina e por que celebrá-la? Ainda mais nos dias atuais, em que se tem cobrado tanto o papel e a participação da mulher, Guilherme. A mulher não tem vez, a mulher não tem voz, a mulher tem que aparecer, a mulher tem que trabalhar. E tem, a mulher e homem são iguais, direitos e obrigações iguais. Entretanto, Dona Joaquina já fazia isso há 200 anos atrás. Foi uma mulher que lutou para ter seu espaço, uma mulher que não aceitou algumas imposições da época, e por esse motivo, e talvez por esse motivo, eu acredito que sim, foi taxada como uma mulher perversa, uma mulher lendária, de coisas até ruins, justamente por ser mulher, uma vez que as pessoas que não achavam correto uma mulher cuidar da fazenda, uma mulher prosperar nos negócios, uma mulher ter frente nas ações importantes, era tido como uma mulher mundana. Isso não era aceito pela sociedade da época. E justamente por isso criaram tantas lendas, tantas inverdades sobre ela. A professora Regina Almeida, do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, que é uma sabedoria e um dos grandes nomes da história mineira, ela define muito bem quem foi Dona Joaquina. Dona Joaquina não foi nem uma santa, como querem alguns, e nem uma bruxa, como querem outros. Dona Joaquina foi uma mulher normal do seu tempo. Uma mulher que sabia lidar com os problemas, uma mulher num período que não tinha uma influência de forças jurídicas e uma força do Estado, uma mulher que tinha que se defender, tinha que impor suas vontades quando necessário. Nós temos que lembrar, e eu sempre falo isso lá no museu, que devemos, quando formos conversar sobre Dona Joaquina, ou sobre o Império, ou sobre a escravidão, ou qualquer outro tema do passado, tentar se colocar naquela época. É impossível fazer um julgamento, e não é certo julgar em momento algum, mas é impossível fazer uma opinião de época nos dias atuais. Você querer, por exemplo, falar algumas questões como a escravidão nos dias atuais, sem se colocar naquele período. Infelizmente,
era uma coisa normal, né? Brancos tinham escravos, negros, teve período na história que negros tinham escravos brancos, né? A escravidão não está ligada à raça, a escravidão está ligada à humanidade. Infelizmente, todos os tipos de raças e etnias escravizaram outras, né? Nós pegarmos aí a história antiga, negros escravizaram brancos, amarelos escravizaram negros e brancos, negros escravizaram amarelos. E mais recente, nós conhecemos aqui no Brasil a triste realidade de brancos escravizarem negros e até negros escravizarem negros. Negros que, após serem alforriados, escravizavam os próprios irmãos de raça. Entretanto, nós vemos, como eu disse, olhar isso com o olhar da época. Você queria falar de Dona Joaquina, de uma mulher que tinha que cumprir a justiça, numa época que não tinha justiça, né? A jurisdição era longe, né? Se acontecia algum assassinato, um furto, um roubo, não tinha polícia para dar suporte, nem ela era a lei naquela região, né? Assim como vários outros fazendeiros e senhores no Brasil afora e no mundo afora. Foi uma mulher que teve um senso de justiça, uma mulher forte, determinada, e isso emprega-se até hoje em grande parte das mulheres pompeanas. Eu não canso de falar isso. As mulheres do Centro-Oeste e de Pompéu têm muito de Dona Joaquina, né? Não são mulheres coitadinhas que ficam ali esperando a bondade do marido, do parceiro, do Estado para sobreviver. Elas lutam, elas vão à frente, elas trabalham, elas são determinadas, são guerreiras, assim como Dona Joaquina. E isso é muito importante, né? Essa memória da Dona Joaquina é muito forte. Nós encontramos, às vezes, pessoas que falam que não gostam de Dona Joaquina, mas quando é conveniente, mas eu sou assim porque eu sou parente da Dona Joaquina do Pompéu. Né? Isso é interessante. Para o bem e para o mal, isso é uma memória, né? E ela está ligada a essa memória. A memória da Dona Joaquina é interessante. Um dos pontos é esse, a força da sobrevivência do nome da Joaquina do Pompéu, seja para um lado ou para o outro. Isso é muito importante para construir uma comunidade, uma sociedade forte, né? E Pompéu é assim, né? A fama de Pompéu, infelizmente, nós tivemos aí um período de fama de bravos, de perversos. Isso não. Pompéu é uma cidade de pessoas trabalhadoras, assim como Dona Joaquina. Dona Joaquina foi uma mulher forte, trabalhadora, guerreira, determinada, né? Que lutou para preservar a sua fazenda, a sua família unida, né? E teve algumas atitudes que para a época eram escandalosas e para hoje as pessoas veem isso com muita anormalidade negativamente. Como, por exemplo, eu não canso de citar o fato do cemitério dos negros. Muitas pessoas falam que horror! Tinha cemitério para branco e para negro? Tinha. E isso era muito raro, porque o negro, ao falecer, ou era deixado lá para ser carcomido até o tempo acabar com tudo, ou era jogado na água corrente ou queimado, porque não passava de um objeto, era uma coisa, não era um ser humano. Mas para Dona Joaquina não, o negro, o escravo, era um ser humano. E todo escravo que falecia era sepultado num cemitério cristão, com uma capela dentro. Isso para a gente hoje é normal, né? Os negros os negros eram humanos? Eram. Naquela época o escravo era ser humano. Hoje a gente entende isso como normal, mas na época não. Isso causou muito escândalo, né? A Dona Joaquina sepultar um negro, que perda de tempo sepultar escravo, isso é um absurdo. Não, por que eu faço esse paralelo? Ou seja, ela entendia que o escravo era um ser humano. E se era um ser humano, já deveria com certeza ter uma concepção melhor no tratamento. Porque quando a gente fala nos escravos, há logo aquela visão dos livros de história, dos escravos apanhando, daquele período muito triste, o tronco. Tinha isso? Com certeza tinha. Afinal de contas, era a justiça que era empregada em cada fazenda. Cada fazenda era um território, né? Então, o território da fazenda da Dona Joaquina, ela tinha que manter a ordem ali, seja para negros ou para brancos. Aconteceram excessos? Com certeza aconteceram, né? Injustiças? Com certeza sim. Mas o resultado de tudo isso é essa força determinante, né, da mulher forte Joaquina do Pompéu, que soube, acima de tudo, preservar essa memória e essa força como uma grande heroína
sobretudo na história do Brasil, como a heroína mineira da independência do Brasil. A Dona Joaquina teve papel importantíssimo, primeiramente na vinda da família real em 1808, enviando mantimentos para ajudar a manter a corte, né? E depois, em 1822, 23, nas batalhas da independência do Brasil, quando, nas batalhas que sucederam, né, as pessoas que eram contrárias à independência, a Dona Joaquina enviou mantimentos, gado e até pessoas para lutarem a favor da independência. Então, por isso ela é considerada como a heroína mineira da independência. Estamos aproximando aí das festividades do 7 de setembro, né, da independência. É sempre bom ressaltar e lembrar que Pompéu, a nossa cidade, esse chão que pisamos, contribuiu para a independência do Brasil. Daqui saiu gado, saiu mantimento, saiu dinheiro para ajudar a solidificar e a manter a independência do nosso país. Ou seja, nós pompeanos temos que ter um orgulho enorme disso, né? Afinal de contas, nós temos uma participação na história do Brasil. O que não é lembrado, infelizmente não é ressaltado, e graças a Deus nós temos hoje pessoas que se comprometem, que lembram esses fatos e que não podem deixar falecer. Ontem, em conversa com o deputado Lafayette Andrada, que é deputado federal e participa da comissão dos 200 anos da independência do Brasil, ele falou da importância de Dona Joaquina e do Pompéu para a celebração, as celebrações dos 200 anos de independência. Então, nossa cidade tem aí um papel primordial, um papel preponderante para celebrarmos essas festividades. Então, celebrar Dona Joaquina é celebrar essa memória, né? Não é celebrar uma dona de escravos, não é celebrar uma mulher que fez isso ou aquilo. É celebrar a memória de uma mulher forte, uma mulher guerreira, e procurar saber as verdades e as inverdades, porque muitas coisas são lendas. Nós temos a famosa lenda, por exemplo, e é até importante o espaço aqui ressaltar isso. A Dona Joaquina mandou cortar o seio de uma escrava porque o seu marido olhou o seu decote. Isso consta num trecho do livro Sinhá Braba, do escritor Agripa Vasconcelos, que está sendo até homenageado esse ano no nosso festival. Agripa é descendente de Dona Joaquina. Isso consta num relato, o livro Sinhá Braba é um romance, onde tem um determinado momento em que as pessoas sentadas à sala da casa de Dona Joaquina estão conversando e contam isso sobre a senhora Maria Tangará de Pitangui, que ela havia feito isso. O que também é uma lenda. Eu não acredito que tenha acontecido isso, porque são lendas genéricas. Se você for ao norte de Minas, a mulher lá do norte de Minas mandou fazer isso. Se você for no Nordeste, você anda no Nordeste, existem inúmeros casos de uma mulher que mandou cortar o seio de uma escrava porque o marido olhou o decote. Não é possível que todos os lugares do Brasil aconteceram fatos iguais. Então são lendas genéricas em que o escritor, ao romancear aquela obra, deu importância àquele relato, e é um relato interessante, né? Isso no romance é uma novela, né? É uma ficção, e isso é relatado na obra do livro Sinhá Braba, e há um desenho disso no livro, mas falando da Maria Tangará, né? Que também não acredito que seja verdade. Falam que Tangará e Joaquina eram inimigas. É outra lenda. Não teve tempo histórico para terem sido rivais. A Dona Joaquina era mais velha que a Maria Tangará. A Tangará, falam que a Dona Joaquina tomou o namorado da Tangará, o que é uma lenda. A Tangará, quando chegou em Pitangui, a Tangará chegou já casada e Dona Joaquina já era viúva, idosa. Ou seja, não teve espaço temporal para essa inimizade. Entretanto, os relatos orais com o tempo vão modificando esses causos, essas histórias, e tornam-se reais, né? Devemos ter muito cuidado com essas lendas, com esses boatos. Não que não sejam importantes, porque são ficções, né? Estão no imaginário das pessoas. Entretanto, não misturar isso com a realidade da história de Dona Joaquina, que, como eu disse, não foi nenhuma santa, nenhuma vilã. Foi uma mulher do seu tempo. Então nós festejamos aí esse ano o Festival Dona Joaquina, que está na sua 9ª edição, né? O Festival Dona Joaquina, esse ano tem um tema especial, uma homenagem ao Agripa Vasconcelos, que é tetraneto de Dona Joaquina do Pompéu, que escreveu a Saga do País das Gerais, que são obras interessantíssimas
Duas dessas obras, inclusive, foram inspiradas, deram inspiração para duas novelas, né? A novela Chica da Silva e a Dona Beija, que são baseadas nas obras do Agripa. Agripa escreveu sobre a Dona Beija, a Chica da Silva, sobre a Dona Joaquina, sobre o Gongo Soco, sobre o Chico Rei, Fome em Canaã. E por ser descendente, a neta do Agripa, a senhora Mara Silvia, fará uma doação de parte do acervo desse escritor para nosso instituto e ficará à exposição no nosso museu. Caneta, bengala, peças do acervo pessoal, que é muito importante para a nossa cidade. O festival nós iniciamos hoje cedo com a visita das escolas e um relato breve e histórico sobre o Agripa. As escolas estão visitando o museu todo dia de hoje, o Centro Cultural. Amanhã teremos essas visitações e na parte da tarde teremos uma oficina para a comunidade de Pompéu aprender a fazer o doce de leite, que é patrimônio cultural e material de nosso município. Coincidimos esse ano o Festival Dona Joaquina com a Jornada Mineira do Patrimônio Cultural, que visa resgatar, de 2 em 2 anos acontece essa jornada, e visa resgatar temas específicos. Esse ano é a culinária. Então, esse ano teremos amanhã uma oficina de doce de leite. Tivemos inscrições, mais de 30 inscrições de pessoas que se interessam a fazer o doce de leite. A oficineira será a mestra Regina Castro, que vai ensinar a fazer o doce de leite. No dia 22, quinta-feira, teremos visita das escolas durante todo o dia e na parte da tarde uma oficina para ensinar a fazer quitandas, as quitandas tradicionais de Pompéu. O nosso biscoito de queijo, o nosso tareco, o nosso biscoito doce, também tivemos aí um período de inscrições, onde nós abrimos a oportunidade para as pessoas que quisessem aprender a fazer essa nossa culinária tradicional. No dia 23, sexta-feira, também teremos visitação durante todo o dia e na parte da noite, às 19 horas, teremos uma solenidade do Instituto Histórico e Geográfico de Pompéu, em parceria com a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, em homenagem à Dona Joaquina e ao Agripa Vasconcelos, por ocasião dos 50 anos de seu falecimento. Nesta solenidade, teremos a entrega desse acervo e posse de sua neta, Amara Silvia, como associada benemérita do Instituto Histórico e Geográfico de Pompéu. Ela será saudada pelo ex-secretário de Estado de Cultura e ex-ministro interino da Cultura e ex-prefeito de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, que é um dos grandes nomes da cultura do Brasil e de Minas Gerais. O Ângelo Osvaldo ocupou aí funções chaves nos governos anteriores, como presidente do Instituto Brasileiro de Museus, foi adido cultural na embaixada em Roma, quando Itamar Franco era embaixador, prefeito, como disse, de Ouro Preto por 3 mandatos, secretário de Estado de Cultura, ex-ministro interino da Cultura do Estado de Minas Gerais e membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro de Minas Gerais e da Academia Mineira de Letras. Ele fará a saudação à Amara Silvia e teremos também uma saudação da senhora Luzia Casas, que é a titular da cadeira que leva o nome do Agripa Vasconcelos no Instituto. Após essa cerimônia, nós teremos o descerramento do retrato de um grande amigo do nosso museu, que era o marianense professor Roque Camelo, que foi uma das grandes figuras da história de Minas Gerais, que resgatou a história de Minas, de Mariana, e era um amigo do nosso museu, não chegou a tomar posse do nosso instituto, porque Deus assim quis e o levou para a casa do pai antes dessa solenidade. Faremos lá a inauguração do seu retrato na sala do nosso instituto e o lançamento do livro em sua memória, que se chama O Roque Camelo que Conheci, de autoria do professor Mário Guerra, que é nosso companheiro no Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Logo em seguida teremos uma feira de comida típica e um show aí dos queridos amigos do Samba Cerrado, que tem se destacado aí na nossa música. Será uma noite bem gostosa, com comida típica, uma boa bebida, e o show do Samba Cerrado, que vai abrilhantar aí a nossa noite. No outro dia, teremos a solenidade de entrega da comenda Dona Joaquina às pessoas que descendem de Dona Joaquina ou que se destacaram no cenário municipal em prol da cultura, da arte, do social
e da economia. E o encontro de carros antigos lá na avenida, próximo ao Polo Esportivo, que será no dia 24 e 25. O Festival Dona Joaquina, cabe ressaltar, é um festival que, devido à crise financeira, o Conselho do Patrimônio Histórico e a administração tiveram a responsabilidade de fazer eventos que não onerassem a administração pública, né? Parte desses gastos estão sendo pagas com o Fundo Municipal do Patrimônio Cultural, uma vez que o festival é inventariado como patrimônio cultural, artístico, histórico, e parte está sendo custeado com recursos do Instituto Histórico e Geográfico de Pompéu, que é parceiro na jornada e um dos patrocinadores do festival. Nós temos ainda os patrocínios do Dr. Felipe, que é o Barão de São João Marcos, que é descendente da Dona Joaquina, e do Dr. Regis Lobato, da Perfect Óculos de Belo Horizonte. A nossa preocupação com os gastos públicos foram convenientes, mas isso não atrapalhou na ornamentação e na organização do evento, que visou esse ano um cunho mais histórico, mais cultural, de modo a resgatar a memória. Não estamos visando fazer uma festa grande, nem fazer algo que chamasse atenção, mas que chamasse atenção cultural, né? Se conseguirmos a cada ano resgatar um pouco, com poucas pessoas, né? Se conseguirmos mais pessoas, será ótimo, mas o que conseguirmos para nós já é muito, né? Porque a memória, a cultura, nesses dias atuais e no mundo atual é muito triste, né? Então temos que saber valorizar, resgatar, e isso já é tudo muito positivo. Eu quero aproveitar aqui, Guilherme, uma vez que só eu falei, você nem teve tempo para perguntas, né? Fazer aqui um agradecimento às pessoas que propiciaram, e propiciam todo ano fazer esse festival. Primeiramente, a administração pública municipal, que nos últimos anos da gestão passada do saudoso prefeito Joaquim e do Oséias, que com muito afinco e êxito dá importância e continuidade, ou seja, tornou-se uma política pública a cultura e a memória histórica de Pompéu. Isso é muito importante, é algo que não pode morrer, né? E nós agradecemos muito ao Oséias de continuar e incrementar, né, e persistir nessa política que é a preservação, né? A secretária de Cultura, Esporte e Turismo, a Saninha, a Cristiane Camargo e ao Matheus, que são diretora de esporte, e o Matheus, que é o gerente de cultura, que me ajuda muito lá no museu, assim como a Márcia, que é, ao lado do Matheus, meus braços direitos hoje, né? Estão sempre me apoiando. A Delba lá do museu, as meninas da limpeza, né? A Janete e a Eliane, que conseguem com muito custo nessa cidade da terra vermelha e do pó forte, né, manter o museu limpo e em dia, com muita dificuldade, mas mantém. A equipe do Conselho do Patrimônio Histórico, né, do Instituto Histórico e Geográfico, enfim, todos aqueles que nos ajudam dia após dia a manter a cultura e a memória da nossa cidade. Então, mais uma vez, saliento o convite, né, em especial na sexta-feira, para a nossa noite típica lá no museu, com o show do Samba Cerrado, a Letícia, o Dindão, o Nelson e a sua equipe. Mais ou menos às 21 horas. Mais ou menos às 21 horas que o show vai começar, porque a cerimônia será às 19 horas, então logo em seguida é o show do Samba Cerrado. Vão para dançar, comer uma boa comida, participarem, aqueles que ainda não conhecem, conhecer o museu, né? Eu agradeço, em especial, à Rádio Terra, a abertura que sempre nos possibilita trazer aos ouvintes pompianos um pouco dessa história de nossa terra, e que sejam todos muito bem-vindos ao nosso museu. Muito obrigado a todos e que fiquemos com Deus. Hugo, a gente que agradece a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Terra. Fica o convite então para toda a população aí para o 9º Festival da Dona Joaquina do Pompéu, que começou hoje. E a grade também está no site da Prefeitura, né? Está no site da Prefeitura, na fanpage do Instituto Histórico e Geográfico de Pompéu e do Centro Cultural Dona Joaquina do Pompéu. Acessem e acompanhem nossa programação. Muito bom. Hugo, agradecer a sua presença. Um ótimo dia para você. Obrigado. Tá bom? Até mais. Prazer sempre ter o Hugo de Castro aqui nos nossos estúdios. 11 horas mais 32 minutos aqui.